mesmos desenhos ou mesmo ler o mesmo livro várias vezes? Pois é um sentimento familiar para muitos pais, né, gente? Eles assistem ao mesmo episódio várias vezes e não enjoam, inclusive pedem para ver várias vezes, né? Outro exemplo é em relação às historinhas. Costumam gostar do mesmo livro, principalmente em determinados horários aí da rotina, como a hora de dormir, por exemplo. Mas essa repetição não é só uma questão de preferência, tá? É também um processo de aprendizado. Então a gente chamou a doutora Luciane Frazão, que é mestre em educação e especialista em psicopedagogia, para a gente bater um papo sobre educação e desenvolvimento dos pequenos. Doutora, muito boa tarde para você, bem-vinda ao Conexão RS, obrigada pela tua participação. A gente gosta muito de falar de educação, da base, que é tão importante, né, na formação aí de bons cidadãos. Então, eu queria lhe perguntar, a gente acabou de citar, doutora, esse exemplo, né, de as crianças gostarem do mesmo desenho, gostarem do mesmo livro, terem essa referência muito marcada, essa repetição. Isso faz parte, doutora, desse processo de aprendizado? Boa tarde, Bruna. Boa tarde a todos. Obrigada por estarmos aqui falando de um assunto tão importante, né, e que muitas das vezes passa, digamos assim, um pouquinho desapercebido por parte de alguns profissionais ou mesmo por parte dos responsáveis, né? Como você mesma disse, a repetição faz parte de um processo, né, do desenvolvimento humano. E é muito importante nessa fase, né, de primeira infância, nessa fase de desenvolvimento infantil, que a repetição aconteça justamente porque é um processo saudável, né? Repetir, reproduzir, para internalizar emoções, para internalizar conceitos. Então, eu começaria chamando a atenção, né, de que a repetição nessa fase da primeira infância, ela traz um suporte muito favorecedor para que as crianças possam compreender o mundo que a cerca, né? Por meio dessa repetição, por exemplo, ela reforça o aprendizado de conceitos, como eu falei. Ela fica ali, então, envolvida com aquela história, seja por meio do desenho, seja por meio das histórias infantis, e aí ela vai, então, internalizando algumas situações que acontecem ali, né? E ela vai processando intelectualmente. Poderíamos citar aqui várias histórias clássicas, né? Como da Chapeuzinho Vermelho, como da Branca de Neve, ou mesmo alguns desenhos que hoje, né, estão muito na moda, ligados a super-heróis, né? E eles vão, então, intelectualmente trabalhando com aquelas informações que estão ali. Será que o super-herói existe? Será que ele tem superpoderes? E é muito importante, nesse momento, né, que os responsáveis estejam atentos, inclusive às perguntas que as crianças fazem, né? Porque a cada vez que eles vão ver aquele desenho novamente, eles vão emergir em alguns conceitos e algumas informações, e ter a presença do adulto nesse momento é muito importante para que ele possa ter respostas, né? Com certeza. Enquanto você falava, doutora, eu acabei pensando o seguinte, quer dizer, se essa criança vai, de fato, se apegar, né, a um determinado desenho, uma determinada história, mais do que nunca é importante a gente observar o que está sendo a referência dessa criança. Porque uma vez que ela tem ali uma gama de desenhos disponíveis, ela vai escolher um, mas é importante que o adulto também preste muita atenção no que está sendo oferecido, porque tem essa chance dessa criança se apegar naquele desenho, falando mais, claro, dessa produção audiovisual, não tanto da literatura, que eu acredito que o perigo maior, digamos, doutora, está justamente nessa questão do que a criança assiste, né? Então, Bruna, essa sua colocação é muito interessante. No primeiro momento, né, eu salientei para vocês a questão intelectual, né, a percepção dos conceitos, mas essa repetição também, ela traz para a criança um conforto, uma segurança, que cada vez que ela repete e ela observa no seu entorno, por exemplo, as emoções dos responsáveis, ou mesmo as emoções dos profissionais que estão ali, né, à sua volta, não podemos esquecer que cada vez mais temos as crianças mais cedo entrando em ambientes escolares, né? As creches, a rotina da creche. Então,
chamar a atenção para essa previsibilidade, que é um ponto importante para trazer um conforto emocional para a criança. Então, ela observa as emoções, ela observa as reações, ela observa o retorno, né, das respostas daqueles adultos que estão ali em volta dela. Então, esse desenvolvimento emocional, essa área de conforto, ela também é muito importante para que a criança lide, né, ou melhor, para que ela desenvolva instrumentos para lidar com essas outras situações que ela vai vivenciar nos diferentes ambientes. Então, observar não só a repetição dos desenhos, das histórias, ou até mesmo a repetição de alguns padrões, mas observar também o que ela gosta de repetir, o que chama muito a sua atenção nesse processo de repetição. É importante que esse adulto que está ali próximo a ela, seja o responsável, seja o profissional, né, que trabalha com a primeira infância, esteja atento também a essas temáticas que tanto chamam a atenção daquela criança a ponto dela necessitar de repetição. O que será que essa criança está querendo trazer para si? O que será que essa criança está tentando entender? Que emoções essa criança está vivenciando nessa repetição que fazem com que aquele tema precise ser tão frequente, né, Bruna? Esse também é um ponto muito importante. Com certeza, importantíssimo, doutora, do adulto ficar atento, né? Porque muitas vezes pode ser algo que não tem um conteúdo tão interessante, tão benéfico, e na realidade a criança vai estar sinalizando de maneira muito clara para um adulto atento, né? Que algo pode estar errado, dependendo do que ela está gostando de acompanhar. A gente vê isso, né, doutora? Me ocorreu agora nos desenhos. Quer dizer, na escola, o tipo de desenho que a criança desenha, as cores que ela escolhe para retratar. Eu vejo que pedagogos, enfim, eles observam muito isso também, né? Porque esses desenhos também contam a história, muitas vezes, do que pode estar acontecendo com essa criança, alguma situação de abuso, de negligência. Aproveitando, doutora, essa questão dos desenhos, eu percebo que tem tido uma onda agora de desenhos educativos, né? Quer dizer, a gente tem muito essa questão do estímulo visual, de cores, de histórias rápidas nas séries, né? Que a criança logo já percebe ali um desfecho, mas está tendo uma onda, parece que está retornando um pouco isso, dessa busca por esses desenhos onde o enredo, gente, é mais demorado, ou seja, onde a criança precisa prestar atenção, ter paciência, se concentrar para entender o que está acontecendo nessa história. Eu já vi, doutora, muitas pessoas da sua área recomendando, dizendo que esse tipo de desenho acaba se tornando mais interessante. Qual é a sua opinião a respeito disso? Então, Bruna, eu chamaria atenção, dentro dessa sua pergunta, para 2 pontos fundamentais. O primeiro é que nós temos vivenciado na nossa sociedade cada vez mais um acúmulo de informações, um acesso a informações muito rápidas, e nós não podemos esquecer que cada um de nós tem um tempo diferente para absorver essas informações. Só que a gente tem aí se preocupado em sermos cada vez mais céleres, né, porque a nossa sociedade tem feito isso. Então, em parte, né, chamar a atenção para esses desenhos ou para jogos, né, para questões mais educativas, é para que a gente possa, então, dar a cada um a temporalidade necessária para que ela possa amadurecer, né, para que ela possa desenvolver. E o outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção também é que, como psicopedagoga, né, especialista no desenvolvimento humano, e uma experiência muito grande na área da diversidade, da inclusão, da acessibilidade, eu não posso deixar de mencionar a importância da primeira infância como uma forma de nós estarmos atentos aos marcos do desenvolvimento. Aquilo que essa criança já deveria, já poderia estar desenvolvendo a nível de fala, de motricidade, de cognição, a partir, né, dos marcos, como eu falei, ou seja, daquilo que está apropriado para a sua faixa etária, e aquilo que ela precisaria de um pouco mais de estímulo para poder estar fazendo. Então, cada vez que nós nos debruçamos em ações mais educativas, nós temos maior possibilidade de fato, acompanhar o progresso dessa criança e entendermos, né, até onde ela precisa de ajuda, ela precisa de apoio, às vezes esse apoio da sua própria casa,
né, que em alguns momentos não fez o estímulo, não teve atenção àquilo que ela precisava de fato, e em alguns momentos até precisando de um acompanhamento, de uma terapia, né, de uma ajuda mais cuidadosa para aquilo que, mesmo depois de todo o estímulo feito dentro da sua residência, ou, né, como falei anteriormente, dentro dos espaços de primeira infância, ela ainda assim ainda não consegue acompanhar o seu próprio desenvolvimento de acordo com a sua faixa etária. Então, todas essas atividades mais educativas, os jogos, os livros, os desenhos, também têm essa função, né, de trazer para o adulto que está próximo um repertório para que ele possa entender em que etapa do desenvolvimento aquela criança se encontra e se ela precisa de ajuda, se for o caso, né? Exatamente. E daí, quando a gente une, doutora, isso que você está falando agora, com essa questão da repetição, me ocorreu aqui de lhe fazer um outro questionamento. A gente percebe que tem algumas crianças, e aí entra esse papel também dos pais, dos professores, identificar se essa criança de fato é neurodivergente ou não. Tem crianças que têm a preferência, por exemplo, por uma determinada atividade ou por um determinado brinquedo. Quer dizer, ela pega aquele brinquedo e fica girando, fica explorando e não sai daquele brinquedo. Eu acho que é bacana a gente fazer esse alerta, já que a gente está falando desse lado positivo da repetição como um instrumento para desenvolver essa criança. É importante a gente atentar, né, esclarecer para os pais e cuidadores que nos acompanham até que ponto é natural, até que ponto é esse limite de corte, que é ok essa repetição, e a partir de que ponto ou que comportamentos estereotipados, talvez, essa criança vai estar tendo na repetição que, vai nos dar um sinalizador de que talvez essa criança pode estar repetindo isso não porque está aprendendo, e sim porque tem alguma neurodivergência, alguma limitação, precisa de alguma intervenção, né? Pois é, Bruna, esse limite ele acaba sendo muito tênue e, às vezes, ele chega a ser um pouco polêmico, né? Por meio da repetição, por exemplo, quando nós nos pautamos no desenvolvimento de linguagem, é uma possibilidade de ampliar o repertório vocabular dessa criança, né? Ela amplia as suas palavras, ela conhece novas palavras, ela entende o exercício daquelas palavras dentro de determinados contextos. Porém, quando essa repetição, na verdade, se torna uma mera reprodução daquilo que ela está ouvindo dos outros, mas assim, ela não consegue contextualizar aquelas palavras em outros espaços, ela não consegue trazer uma conversação, isso é um implicador. É importante que a gente entenda que dentro, né, do quadro das crianças com deficiência, das crianças neurodivergentes, a gente precisa encontrar um equilíbrio a ponto de que não seja um sofrimento para ela também estar tão descontextualizada, digamos assim, estar tão à parte. Qual é o equilíbrio, né? Qual é a linha tênue entre ele repetir, porque ele faz bem, porque ele compreende, porque traz segurança, conforme eu falei, ou aquilo cria uma zona de conforto tão grande a ponto de não dar abertura para que outras pessoas ou para que outras situações possam acontecer. Acho importante que a gente fale sobre isso, porque a vida é feita de imprevistos, né? A vida é feita de novidades. Então, assim, trabalhar com a previsibilidade, mas, ao mesmo tempo, trazer para esse sujeito a possibilidade de ter novas vivências é importante, né? Para que ele saiba lidar com esses estímulos diferentes que virão do ambiente a todo momento. Então, a minha dica, digamos assim, a minha sugestão, de fato, é a observação. Aquela pessoa precisa observar o seu filho, a sua filha, ou a criança, né? No caso dos profissionais, dos cuidadores, né? Está observando aquela criança nos espaços de infância, né? E conseguir entender até onde vai o seu processo de estar se apropriando daqueles conceitos, de estar se apropriando daquele espaço, e aonde aquilo começa a divergir a nível de precisar de algum tipo de intervenção. Sempre para que essa criança seja mais feliz, sempre para que essa criança possa estar mais acolhida. Isso não significa que ela tem que se adaptar ao ambiente, mas o profissional ou o responsável que está com ela, criar situações de acolhimento, né? Para que essa criança não fique excluída
dos espaços e das vivências de uma maneira geral. E cada vez mais, doutora, isso precisa acontecer, né? Porque a gente tem visto um aumento, acredito que não só do diagnóstico, como da identificação também, né? Do que antes não se sabia o que era, agora ainda bem a ciência evoluiu e a gente já sabe nomear as coisas, classificar e assim dar o tratamento mais correto. Queria aproveitar e lhe perguntar, doutora, antes da gente encerrar a nossa entrevista, que falando dessa parte de educação, é a notícia da semana também, né? Que a nova geração agora, quer dizer, os nascidos a partir de 2025 até 2039, são chamados agora, receberam a nomenclatura, né, de geração beta, quer dizer, são mais que nativos digitais, até alguns sociólogos falam, inclusive, que eles não vão ver a distinção entre o digital e o real. Quer dizer, a nossa geração, a sua geração, a minha geração, talvez a geração do meu filho, ainda consigam perceber isso de maneira mais clara. Mas os nascidos a partir desse ano não vão mais ter essa distinção. Qual é, na sua opinião, o principal desafio que os educadores vão ter com essa nova geração? Olha, Bruna, eu confesso a você que eu já consigo ver um pouco disso dentro da minha casa, sim, porque, né, filhos e sobrinhos com faixas etárias diferenciadas, e mesmo as crianças das quais eu acompanho, eu convivo, a gente já começa aí a perceber, sim, algumas mudanças. Mas como você mesmo citou os sociólogos, eu gostaria muito de citar Bauman nesse momento, né, que fala da liquidez, da fluidez das relações, das conexões que nós estamos vivenciando. Então, nós estamos realmente mudando e passando por transições que são muito rápidas, né? E, em muitos momentos, nós não conseguimos acompanhar o processo. Isso é uma coisa muito preocupante, porque a gente acaba olhando, né, somente o desempenho, somente o resultado, somente o produto. Mas o processo que faz com que aquele produto, né, possa ser apresentado, ele acaba se perdendo. E por não acompanharmos o processo, muitas das vezes também perdemos a possibilidade de fazer as intervenções, conforme nós estávamos falando há pouco. E aí a gente acaba vendo isso nas relações educacionais, né, nos ambientes escolares, nos ambientes de trabalho. Falamos de trabalho em equipe, mas ao mesmo tempo as pessoas não sabem se relacionar umas com as outras. Falamos de dar oportunidade de compreender como é que o trabalho precisa ser desenvolvido, mas estamos cada vez mais envolvidos com essa celeridade das respostas e dos produtos conforme estamos nos falando, né? Estamos falando aqui. Bom, eu chamaria a atenção para esse cuidado. Nem tudo, né, que é tecnológico, nem tudo que é tão inovador, ele precisa ser absorvido com essa velocidade que estamos tendo para que a gente não perca o processo, que é o próprio desenvolvimento humano. Nós precisamos de trocas com outros objetos, de trocas com outras pessoas, para que a gente possa estar mais maduro, né, para vivenciar as questões do cotidiano. Se nós vamos pulando muitas etapas, com certeza lá na frente isso vai trazer consequências. Então, é um cuidado que a gente precisa ter, né? Existe a tecnologia para facilitar a nossa vida, mas ela não é a única proposta, ela não é o único fundamento. Então, eu gostaria de chamar a atenção para isso, tá bom? Perfeito. Doutora Luciane Frazão, mestre em educação e especialista em psicopedagogia, conversou com a gente nessa tarde de sexta-feira. Doutora, muito obrigada, viu? Um excelente ano para você. Muito obrigada. Feliz 2025 para todos nós. Para nós. Gente, vamos voltar então com a Duda Rocha, que está direto ali na nossa redação integrada da Ubra TV e da Rádio Mix, para falar de um assunto importante, né, Duda? Conforme a gente falava, a questão do roubo e furto de celulares, né? Desconfortável, a criminalidade não tira férias, como a gente diz,